Não sei se vocês já fizeram um pão sem glúten em casa e ele murchou quando você retirou do forno. Murchou muito, tá? É natural que quando o pão sem glúten saia do forno, né? Qualquer preparo assado, ele deu uma retraída, ele deu uma apertadinha. Por quê? Isso acontece porque as ligações ali dentro da massa, né, as ligações proteicas, elas vão dar uma apertadinha, né, uma encolhida quando o pão sai do forno e começa a esfriar. É natural desde que seja uma encolhida pequena, né, leve, suave. Quando eu tenho um pão que tá murcho mesmo, né, que abaixa, que fica aqueles montes, né, em cima da massa, a gente tem alguns problemas na massa, né? A gente pode ter excesso de líquidos, é uma das causas, porque eu tenho prejuízos na estrutura. Quando eu tenho excesso de líquidos, né, a minha massa vai ter prejuízos na estrutura, não vai ter farinha ali suficiente para aquela quantidade, ele vai dar uma murchada boa quando você tira do forno. Excesso de fermento, por quê? Porque quando eu tenho excesso de fermento, o meu pão cresce demais, né? Cresce muito, às vezes, não sei se já aconteceu contigo, você consegue ver a separação entre a casca e o restante da massa. Aqui eu tenho ar, né? Eu tenho ar aqui dentro. E aí forma essa bolha, ele cresce e aí quando tira do forno ele dá uma murchada, tá bom? Pode ser isso, sim, pode ser um pouco de choque térmico também. O choque térmico pode fazer murchar mais do que o natural das massas sem glúten. Tudo bem? Então pode ser por causa dessas causas principalmente. Pode ser forno muito quente? Pode também, porque aí o seu pão vai crescer mais dentro do forno, não vai ficar tão bem assado e isso pode provocar também esse murchamento maior quando você retira o seu pão do forno, tudo bem? Então choque térmico, temperatura mais alta, excesso de líquidos na massa, tudo isso pode fazer com que a sua massa dê uma murchada mais forte do que ela naturalmente faz quando a gente retira do forno.